Olá, meus amigos. Hoje a gente vai continuar com a nossa série Como Vencer o Medo de Falar em Público. É um assunto muito sério, porque, de acordo com o jornal britânico The Times, o medo de falar em público é o maior medo das pessoas, supera até mesmo o medo da morte. Precisamos, então, tomar alguns cuidados em relação a esse assunto, por se tratar de um assunto tão sério. Você conhece alguma pessoa que, quando vai te falar algo, ela, para te falar algo tão simples, às vezes você faz uma pergunta e você só quer um sim ou não. E para a pessoa poder te dizer o sim ou não, ela tem que contar toda uma história, tem que ficar dando voltas, é aquela coisa toda. Você só quer ouvir sim ou não, mas a pessoa fica enrolando, é aquele negócio todo. São as chamadas pessoas prolixas. Os prolixos, eles fazem isso. E os prolixos, quando estão falando em público, realmente a coisa fica complicada. Aqui no YouTube a gente vê muito isso, né? Você está passando aí no YouTube, passeando no YouTube, olhando ali as coisas e vê um tema interessante que te chama a atenção, você clica ali no vídeo para assistir, e quando abre lá e tem aquela pessoa enrolando, 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 e não vai direto para o assunto, né? Aqui no nosso canal nós temos mais de 150 vídeos, mas se você for observar, clicar em qualquer um, você já vai ver que nós já vamos direto ao assunto. A gente precisa ter cuidado para não sermos pessoas prolixas quando estivermos falando em público, para não correr o risco o mesmo risco de algo que aconteceu com um irmão que eu conheci. Esse irmão congregava na mesma igreja que eu congregava na época. Um dia ele foi pregar na igreja, e quando ele saiu do banco para subir para o altar, tinha uma garotinha com mais ou menos 6 ou 7 anos de idade, e quando a garotinha viu ele subindo, ela disse assim, para todo mundo ouvir, né? Ela falou, disse: "Ah, se eu soubesse que era esse irmão", aí citou o nome do irmão, "que ia pregar hoje, eu teria trazido a minha rede para a igreja". O que ela estava querendo dizer? Aquele irmão era prolixo demais. O sermão dele, a mensagem dele, faltava era não acabar. Começava até bem, mas acabava meio que se perdendo, né. A gente precisa ir direto ao ponto, direto ao assunto. Outro ponto interessante é que a gente precisamos valorizar o nosso público. Tem pessoas que só gostam de falar para um público grande, para muitas pessoas. Eu conheci um pastor conheci que só gosta de pregar em igreja grande, igrejas grandes e lotada. Se ele for para uma igrejinha pequena, ele nem vai, se ele ficar sabendo que são poucos os irmãos ali, né? Só gosta de falar para multidões. Não é para ser desse jeito, porque Jesus ele nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, ele diz assim: "Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles". Não importa a quantidade de pessoas, seja fiel ao seu público, valorize o seu público. Meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Quem sabe a gente pode ainda trazer mais vídeos falando a respeito desse assunto em outro momento. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, clica nesse botãozinho aí de inscrever-se, deixa aí também o seu like, o seu comentário, e nós nos encontraremos aí em outro momento, em um próximo vídeo. Até mais.